Hoje o Vasco enfrenta o Independiente del Valle em Quito, jogo de ida do mata-mata que vale vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. A volta do Brasileirão não foi do jeito que o torcedor do Vasco queria. Termina a partida em Brasília. 0 Vasco, 2 Botafogo. Com a parada, a gente achou que ia dar uma melhorada, mas não veio legal contra o Botafogo. O time do Vasco, hoje, o que falta é confiança. Desde domingo, a equipe está em Quito, trabalhando para deixar para trás os erros da derrota de sábado para o Botafogo. Seleção errada de passe e uma demora que a gente não tinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Isso a gente não podia ter errado e são correções fáceis de serem feitas. Hoje o time tem pela frente o Independiente del Valle, primeiro jogo do mata-mata que vale vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Garrel, Alex Teixeira. Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Felipe Coutinho, que foi substituído no jogo contra o Botafogo, não viajou para o Equador, porque está com dores na panturrilha esquerda. O volante Thiago Mendes, recém-contratado, ainda não estará à disposição. O treinador já sinalizou que o elenco precisa de mais reforços. A prioridade do Vasco é contratar um atacante nesta janela de transferências. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, já montou uma lista de jogadores da posição e enviou para o técnico Fernando Diniz. A gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só por contratar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Preparação intensa no CT da LDU para um dos principais jogos da temporada. O Vasco encara o Independiente del Valle hoje às 9h30 da noite na altitude de Quito, pelo duelo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o desfalque de Felipe Coutinho. O meia sentiu a panturrilha esquerda e sequer viajou para o Equador. No restante do time, a escalação deve ser parecida com a que esteve em campo na derrota para o Botafogo. A semana de treinos do Cruz Maltino foi intensa, ainda na busca pelo melhor rendimento. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adams, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adams. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso e vou corrigir. A partida entre Independiente del Valle e Vasco terá transmissão exclusiva do SBT na TV aberta a partir de 9h15 da noite, em um confronto visto como prioridade para a torcida vascaína. Mas a gente está falando de uma equipe que vem crescendo bastante no cenário sul-americano, né? Embora não seja uma das principais forças no futebol equatoriano, mas é sempre uma equipe que dá muito trabalho. Além de ser muito bem treinada pelos seus respectivos treinadores, o Del Valle também conta com a ajuda da altitude, eventualmente, o que acaba facilitando a vida deles e dificultando bastante a vida, sobretudo dos brasileiros, que não estão muito acostumados a jogar nesse tipo de cenário. Mas tem que respeitar, o Del Valle sabe jogar esse tipo de competição, que o Vasco da Gama vai encarar essa equipe logo mais. É bem campeão que o Flavinho falou, né? Sim. Eles têm dois. Tem 2 títulos da Sul-Americana. Da Sul-Americana, exatamente. E é um time também que se notabilizou nos últimos anos por revelar jogadores. O Caicedo do Chelsea, que foi campeão mundial agora, ele sai do Independiente del Valle. O Kendry Paz, que foi pro Chelsea também agora, não jogou ainda, mas é no mesmo esquema que o Estevão, precisou fazer a maior idade para poder ir para lá, também jogava aí. Ainda bem que ele não vai jogar contra o Vasco, porque ele é um fenômeno, um dos maiores talentos aí do futebol sul-americano. É uma equipe chata, cara. É uma equipe chata. Eu vou te ser sincero com você, Fernanda. Eu não tô nem um pouco otimista. Benê, não vamos deixar Eu ele não tô nem um pouco otimista. Não, vai que... Ô, Pedrosa. Assim, a questão... Levanta essa cabeça pra coroa não cair. Eu entendo o que o Pedrosa tá querendo dizer. O quê? É porque eu acho que, caso o Vasco saia de campo derrotado, assim, não é nenhuma surpresa. Porque as pessoas que não acompanham muito futebol sul-americano podem imaginar, pô, mas... É o Independiente del Valle, assim, não tem muita força no cenário sul-americano, mas hoje é uma equipe extremamente bem montada, uma equipe rápida, difícil de você jogar contra. E o Vasco, a gente sabe,
após a parada da Copa do Mundo, não fez um bom jogo diante do Botafogo. Então fica aquela dúvida, será que vai conseguir evoluir em tão poucos dias assim? Ainda mais sem o Coutinho, seu principal jogador do meio de campo. Eu entendo o que o Pedrosa está querendo dizer, mas, Pedrosa, tem um lado bom, sabe o que é? Mata-mata é diferente. É diferente, de repente os jogadores entram de uma forma diferente. A gente sabe que mata-mata, esse tipo de competição, os jogadores entram mais ligados, a concentração maior. Eu me apegaria a isso em relação ao Vasco da Gama, mas eu considero, estou com o Pedrosa, o Del Valle favorito para esse duelo. Mas sobre as baixas do Vasco, na verdade uma né? Baixa. O Felipe Coutinho, que está fora dessa partida, e aí você não tem como dizer quem vai ser o escolhido, mas a gente pode debater isso agora também com o Flavinho em jogo, que está escutando a gente. Quem você acha que vai... O Flavinho já trouxe as opções aí, o Alex Teixeira, pode ser o Garré. Quem que você acha, Pedrosa, que vai ser a escolha do Diniz e qual você faria? É a mesma? Você faria a mesma que você acha que ele vai fazer? E pode ser um terceiro volante também. Não me espantaria se um terceiro volante entrasse nessa equação. O Matheus Carvalho, por exemplo, que foi a primeira substituição do Diniz contra o Botafogo. Espero que não. Jamais faria isso, jamais. Se fosse para colocar um volante, colocaria o Jair para ter mais qualidade na saída de bola. Mas entre o Alex Teixeira e o Garré, eu iria de Garré. Inclusive, logo no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, do Vasco e Botafogo, o Coutinho já estava sentindo a dor na panturrilha e quem aquece aos 15, 20 minutos é o Garré. Então, teoricamente, o Garré é o substituto natural. Mas quem entra no segundo tempo na vaga do Garré é o Coutinho, é o Alex Teixeira. Por quê? O que ele faz? Ele coloca o Nuno centralizado e abre o Alex Teixeira na ponta esquerda. Pode ser que ele opte por essa decisão. Não é algo fechado, digamos assim. Mas eu, para esse jogo, vou ser sincero, como eu falei aqui, não estou otimista. O Independente Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. É uma equipe que só não se classificou na fase de grupos da Libertadores por conta de saldo de gols. O grupo era do River Plate, Universitário do Peru, Barcelona e Independente Del Valle. Todo mundo ficou com 6. Apenas o saldo de gols, porque o Independente Del Valle perdeu de 6-2 para o River Plate no Monumental. Então isso fez com que a equipe não conseguisse ficar classificada. Então uma equipe forte, que vai jogar em casa, tem altitude, e vale lembrar quando o Vasco jogou na altitude, sofreu, lembra daquele empate do Melgar? Sofreu, a verdade é essa. Então assim, cara, a falta do Coutinho, que é um cara que infelizmente voltou e já teve, não é lesão, mas teve uma dor que o fez preservar. O que eu me apego para essa partida de passar de fase, e se passar pega o Mushuki Runa, que é do grupo do Cruzeiro, foi do grupo do Cruzeiro, é São Januário. Porque o Vasco hoje, para mim, a missão é não perder. Não perde, traz o jogo para São Januário e consegue a classificação. Perdeu de 1-0, perdeu de 2-1, fica mais difícil, mas ainda dá. São Januário é muito forte nesse quesito, o Vasco é outro time dentro de São Januário. Mas hoje, se você for falar pra mim, você tá otimista? Eu tô zero otimista. Ô, Vene, você escolhe, assim como o Flavinho e o Pedrosa, o substituto, não sendo o Alex Teixeira, sendo o Garré, no lugar do Coutinho, que não joga hoje? Olha, talvez eu olhasse por um pouco diferente para esse cenário desse jogo aí. Como é uma equipe extremamente veloz, Del Valle, eu talvez começasse com 3 volantes. Sim. Não sendo mais defensivo, mas preocupado com essa transição rápida da equipe equatoriana. Porque quando você começa com Garré, você tende a partir mais para cima. Só que estamos falando de uma altitude. Como é que os jogadores vão se adaptar a essa altitude? Isso também precisa ser conversado entre Fernando Diniz e os jogadores. Porque, de repente, o Garré é um jogador que sente mais altitude que um outro volante, por exemplo. Eu estou dando aqui um exemplo. É algo conversado, porque é um cenário totalmente atípico. Não é um jogo normal de se jogar. O próprio Flavinho mencionou aí que ele estava sentindo o efeito da altitude e ele nem correu em campo. Apenas carregou alguns aparelhos ali. Imagina um jogador correndo. Então, assim, um jogador sente mais que o outro. Isso precisa ser conversado. Mas te respondendo, Fernandinho, eu começaria com 3 volantes. Eu vou dizer, Pedrosa, eu também, sabia? Para dar uma segurada, principalmente no meio de campo. E essa questão que eles usam muito, essa diferença da velocidade da bola, que o Flavinho trouxe de forma muito impecável, porque é muito... Tudo, você lembra, você vai lembrar. E eles têm um baita finalizador, que é o Casares, que já jogou no futebol brasileiro. Você vai lembrar do Ricardo Graça, que era um zagueiro oriundo da base do Vasco, um bom menino, um garoto com muita qualidade. E eu não sei se foi a estreia, um dos primeiros jogos dele foi na altitude, o Vasco tomou de 4. Libertadores. Foi na Libertadores? Altitude, bola alçada na área. O menino se complicou porque a bola vinha diferente e aí sem experiência.
E aí você acaba O Samir no Flamengo foi assim também. carimbando a história de um jogador Verdade. num clube por conta de um jogo na altitude, que ninguém depois quer levar isso em consideração. Quer dizer, essa questão que o Vene traz também de conversar com o jogador, ver o quanto ele tem de experiência, o quanto ele... Porque tem gente que vai bem e tem gente que não vai bem. Sim. Cara, essa questão tá tão aberta que eu me recordei aqui rapidamente. O Tietê já fez a função do Coutinho. O Tietê já foi escalado como camisa 10, um terceiro volante um pouco mais avançado, com essa característica. Então eu não duvido dele colocar o Tietê como o meio-campo para poder fazer essa transição e colocar também mais um volante, seja o Matheus Carvalho, seja o Jair, tem o Paulinho também, que são jogadores que podem atuar nessa função. Eu, sinceramente... Olha quanta qualidade você falou aí. Tem Jair qualidade, e Paulinho, mas tem pouca então... saúde, Fernanda. Eu me preocupo com isso. Tem pouca saúde no sentido de intensidade dentro de campo. O Tietê é um cara que corre, que se desgasta, que se dedica. O Hugo Moura também faz isso, mas quando você olha para o Jair ele é um jogador muito técnico, mas pouco efetivo nessa questão da marcação. O Matheus Carvalho é um jogador que para mim tem muita dificuldade, de temporada dele é muito ruim, a verdade é essa. E aí você olha para esse elenco do Vasco da Gama, para as peças da frente, o Garré também não é esse jogador de característica de intensidade, o Alex Teixeira não é. Então o que eu mais falo nesse momento, ainda mais para a tendência que está se tornando o futebol mundial, o Vasco precisa de saúde, ainda mais para esses jogos em altitude, jogos difíceis com uma equipe que deve controlar o jogo. O ponto positivo é que o Fernando Diniz, jogando na altitude, jogando lá em Manaus, jogando no Rio de Janeiro, ele mantém o estilo de jogo dele. Então pode ser que ele consiga surpreender também o Independente Del Valle, mas eu não acredito nisso. Será que não tem uma surpresinha aí? É, O Estrela tá ok? Viajou? viajou Será? e Lloyd? deve estar no banco. Vai Mas ver, eu não acho sei, difícil ele colocar o Estrela voltando de lesão como titular. sim. Eu acho mais fácil até... Você lembra o jogo do São Paulo? O menino arrebentou muito, e jogou foi muito. a estreia ali, né? Eu penso assim, como é um jogo de altitude, eu gosto sempre de mencionar isso, a gente não pode normalizar a altitude, você fazer uma crítica a um jogador após um jogo na altitude, porque é extremamente complicado. Eu faria o feijão com arroz, sem arriscar nada, Também, sabe? Vene. No máximo, assim, você bota o Garré, talvez, beleza, mas eu começaria com 3 volantes. Faz o básico nesse caso aí, algo que ele já vem treinando assim durante a parada da Copa do Mundo de Clubes, porque se você tentar inventar, de repente os jogadores vão ter dificuldade de entender, ainda tem a questão da altitude, então pode ser arriscado. Placar de hoje eu começo. Flavinho, quero você, hein? Vamos lá. Placar da amizade. 1-0 Vascão. Esse é o placar da amizade, né? Placar da sinceridade, meu amigo. 1-1. Pra mim vai ser 1-1. E vai ser uma coisa, um jogo cansativo pra todo mundo. Eu vou com você, Flavinho. Eu vou deixar o Flavinho por último porque eu dou tchau pra ele. Tá. Vene Casagrande, sua vez. Placar da amizade? Amizade. 1-1. 1-1. Ih, veio da sinceridade então, Porque o hein? empate é para se comemorar. É. A gente tá aqui, né? No mesmo pé. Empate é para se comemorar. É. Da sinceridade, Ah. Pedrozinho. 2-1 Del Valle. Ah, não Vou dar um acredito. gol pra vocês. Não tá ruim, não. Eu ia falar 2-0, eu falava, pô, mas eu vi sua carinha, fiquei até com pena. Porque assim, Falei, pô, vou dar um gol. 1-0, o placar simples, É isso. dá pra trazer pra São Januário. Inclusive o que você falou, cara, São Aberto. Januário, pra mim, É isso. é o craque do Vasco na temporada. Chegou a sua vez, meu amigo. Fala do seu Vasco. Há quase 100 anos. Eu errei na Merecido. temporada, né? O da sinceridade é 1-1. Da amizade é o Vasco ganhando, né? O que eu não Muito acredito. bem. Flavinique, pra te dar tchau, conta pra mim. Eu não gosto de botar o repórter nessa situação. Eu sou totoca da cabeça. Eu tô lá, eu danço, boto óculos, porque, né? Todo Sim. mundo... Mas eu vou fazer isso com você, meu amigo, porque mandaram no meu ponto. Vai aí, me fala o seu placar da amizade e da sinceridade. E bom jogo pra você hoje falar da nossa transmissão também, Flávio Vinique. Sem problema, Fernanda, da amizade na torcida pelo Vasco. É contra um time internacional, a gente cobra o futebol carioca, a gente tem que admitir que a torcida, claro, pro Vasco seguir na Sul-Americana. Então, da amizade, 1-0 Vasco. Surpreende, joga ali fechadinho, acha aquele golzinho no segundo tempo. Da sinceridade, 1-1. 1-1, o Vasco chega vivo em São Januário com todas as condições, aí é outra história, não tem altitude, torcida do Vasco marcando presença no Caldeirão, fazendo aquela pressão, e aí eu sou mais o Vasco, arrancando o empate aqui, acredito que o Vasco vence em São Januário e consegue chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
A vida do Vasco na Copa Sul-Americana começa a ser definida hoje à noite. A partir das 9h30, o Cruz Maltino entra em campo diante do Independiente Del Valle, no Equador, pelo play-off da competição internacional. Caso elimine o seu adversário, o time brasileiro terá outra equipe equatoriana pela frente nas oitavas de final, o Mushuc Runa. Para o duelo de logo mais, no entanto, o técnico Fernando Diniz já tem um desfalque certo. Trata-se do meia Felipe Coutinho, que sentiu um incômodo na panturrilha e sequer embarcou para Quito. Este é o 7º problema clínico de Coutinho desde que voltou ao Brasil. Por isso, ele desfalcou o Gigante da Colina em 11 jogos. O seu substituto para o duelo de logo mais não foi definido. Alex Teixeira, que entrou no lugar do camisa 10 no último jogo, e Benjamin Garré disputam a vaga. É um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. Quem também fica fora é o reforço recém-contratado Thiago Mendes. Embora esteja inscrito na Sul-Americana e já esteja regularizado, o meia ainda não tem condições físicas para estrear. A expectativa é de que o jogador faça o seu primeiro jogo com a camisa vascaína no fim de semana, quando o Gigante recebe o Grêmio em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido. Muito bem, Flávio Amêndola trazendo as informações. Campinho na tela, esse é o provável Vasco que vai a campo logo mais contra o Independente Del Valle, tentando pegar o Mushuc Runa. Mushuc Runa, Mushuc que ganhou o Runa. Cruzeiro, hein? Atenção, Mushuc Runa. Rapaz. Dentro do Mineirão. Eita! Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, Lucas Piton, Tietê e Hugo Moura, aí sim, Ryan, aí vai o Garré, o Alex Teixeira, Gayan, que é ídolo do Thiago Carvalho, na esquerda Nuno Moreira e na frente ele, o Pirata, que não teve tão bem quanto o Fogão, né? Não teve, mas também a bola não chegou, né? Não chegou. Eu acho que ficou ruim pra ele, mas também foi ruim pra grande maioria do Porra, mas assim, o time do Vasco, esse time do Vasco aqui é muito bom, cara, assim, é um time com jogadores rodados, experientes, de qualidade, tem um bom treinador, é porque lá é difícil de jogar lá em Del Valle, né? E lá em Del Valle é muito vai bom, ser né? no estádio de Atahualpa, que é em Quito, a 2.800 metros de altitude. Pô, aí é sacanagem. Ou seja, teremos um leve drama hoje por conta da altitude, inegavelmente. Isso aí é um fato. Mas eu ainda Toda acho vez que a o Vasco altitude é capaz. pressão, os caras tomam direto. Não. É difícil. E vê, com relação a essa dúvida entre Alex Teixeira e Garré, o Diniz até explicou, né? Porque o Garré é um cara mais de controle de jogo, mais de aproximação. O Alex Teixeira é um cara de mais de ataque ao espaço e movimentação. E me agrada o Garré, nada contra o Alex, um moleque sensacional, um grande jogador. Só que o Garré joga também pelo lado direito, né? Ele joga também nessa ponta direita aqui. E aí ele consegue ter um pouco mais de versatilidade com o Ryan, que pode fazer companhia pro Verratti dentro da área. O Verratti tá sempre muito solitário dentro da área. E é interessante ele ter essa companhia do Ryan por dentro, o Garré podendo vir por fora, dando essa passagem pelo lado direito de Paulo Henrique, pelo lado esquerdo de Piton, que fizeram muita falta no jogo contra o Botafogo, estavam muito bem marcados. E é engraçado porque o próprio Diniz, ele já falou na coletiva, porque muita gente pergunta, pô, mas com a saída do Payet, antes, né, do Payet ter confirmado a saída dele, quem vai ser o substituto do Coutinho quando houver necessidade? E o próprio Diniz já tinha dito que a primeira opção, pelo menos naquele momento, seria o Garré, porque o Garré também tem essa característica de jogar por dentro. Então vamos ver se o Garré consegue hoje demonstrar alguma coisa que o torcedor fique animado, porque eu acho que o Vasco ainda carece muito de criatividade. É um time que muitas vezes deixa a desejar quando está no terço final do campo, e eu acho que é necessário você ter jogadores que tenham essa capacidade
Porque senão fica ruim pro Verratti. Não adianta a gente aqui cobrar, mas o Verratti não é esse cara que vai sair da área, que vai participar das construções das jogadas. O Verratti tá lá para finalizar as jogadas. Então a bola tem que chegar nele. Se a bola não chegar, vai ficar difícil. Fala pra gente, Breno Monsef. Vamos lá, logo mais 9h30, o Vasco pegando a equipe do Independente Del Valle, lá no Atahualpa, a 2.850 metros de altitude, em Quito, no Equador. O jogo logo mais às 9h30, é o mata-mata pré-oitavas da Sul-Americana. A gente já falou disso aqui, nem calendário tem, porque tá no meio dos jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas o jogo então logo mais pro Vasco brigar por uma vaga nas oitavas da competição. O grande desfalque é o Felipe Coutinho, a gente está projetando isso desde ontem. Com a lesão na panturrilha, o Coutinho voltou para o Rio de Janeiro e é o desfalque para hoje. E o Diniz teve pouco tempo para se adaptar sem ele, porque o time hoje conta com o Coutinho, não tem mais o Payet como opção. Então tem algumas possibilidades, por exemplo, colocar o Alex Teixeira jogando na frente como titular e o Nuno Moreira um pouco mais no meio de campo, lembrando que o Nuno jogou assim lá em Portugal, também como um meio de campo mais centralizado, mais criador. No Vasco ele tem jogado como um ponta, basicamente, mas ele já fez essa função. Ou então colocar mais um jogador de meio de campo. Tem o Jair, tem o Paulinho, tem até o Benjamin Garré como opção para isso. São algumas opções, então, para o Fernando Diniz. Eu diria que está entre o Teixeira e o Garré, mas é até complicado a gente projetar esse time, ainda mais o treino sendo lá no Equador, como foi ontem. Então, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a zaga com João Vitor e Lucas Freitas e o Piton na esquerda. No meio, Hugo Moura, Tietê, e aí mais um jogador nesse meio de campo, junto com o Nuno Moreira, e lá na frente Rayan e Verratti. Esse mais um é justamente essa vaga do Coutinho, né? Pode ser o Teixeira, pode ser o Garré, ou então até Jair e Paulinho, como eu falei. Logo mais, Independente Del Valle e Vasco, 9h30, no estádio Atahualpa, no Equador, e é claro que a gente vai acompanhar aqui na Transamérica, Zé V. Valeu, Breno Monsef. O noticiário do Vasco tem capacidade de acabar com o mojo com o vascaíno, né, cara? Cara? Tem, claro. Você não está confiante com as opções do Vasco? Cara, olha isso, Carré e Coutinho. Perdeu a voz. Vou pegar agora pra você. Carré e Alex Teixeira. É o que a gente debateu um pouquinho ontem já, né? A falta de uma opção mais consistente do banco de reservas, a falta de opções, né, de jogadores que possam acrescentar ao Vasco uma mudança de fato. Porque assim, você tem hoje um time titular para escalar no Vasco que eu não acho que é dos piores, mas nem sempre dá certo a escalação ou nem sempre você tem à disposição todo mundo. Né, o Felipe Coutinho, por exemplo, hoje não está à disposição. O Felipe Coutinho já não é um cara que tem passado assim, tamanha segurança, mas é um jogador com capacidade técnica elevada de quem a gente espera alguma coisa. Quando nem ele está à disposição, aí abre-se essa lacuna. Quem entra? Quem joga? Aí, o Garré não é um jogador que passou confiança desde que chegou. O Alex Teixeira, eu me recuso a comentar qualquer coisa sobre o jogador. Eu acho que é um atleta que não deveria nem ter voltado, né? Depois de toda aquela situação. Enfim, aí você vai inserir mais um volante na equipe, você vai mexer na posição de alguém. O fato é que não existem opções que tranquilizem o torcedor do Vasco. Nem para começar o jogo e nem para mexer ao longo da partida. Como aconteceu diante do Botafogo. O Vasco precisou mexer, o jogo não teve um andamento da melhor forma. E o Vasco não conseguiu encontrar tamanhas soluções. E essa é a preocupação. O Vasco precisa se movimentar no mercado. Ao mesmo tempo, eu entendo a diretoria. Não tem dinheiro, Azevedo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você não consegue no mercado contratar as melhores opções. Você não consegue desenrolar os melhores atletas pro seu elenco. E aí vai fazer o quê? É isso, essa é a realidade do Vasco. Enquanto não vender a SAF, enquanto não entrar em investimento, vai ser sempre isso aí. Vai ser sempre essa preocupação no ar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel. Quando o Breno traz o noticiário e o Diniz não teve tempo para trabalhar sem o Coutinho, aí fica entre Garré e Alex Teixeira. Cara, assim, um mês de trabalho já não era para ter esse tipo de planejamento, até porque o Coutinho tem problema com lesões recorrentes, enfim. O Vasco teve um mês de pausa, não foi um mês de treinamento, teve 10 dias ali de férias, mas ainda assim 20 dias para fazer um bom trabalho de preparação. Não é segredo para ninguém que o Felipe Coutinho, ele não está no seu melhor e ele tem oscilações que dizem respeito principalmente à parte física. Isso. Ele não vai conseguir jogar todo o jogo, 90 minutos em alta intensidade. Você precisa ter um outro plano. Detalhe, num determinado momento das férias, nem sequer existia a certeza de que o Coutinho continuaria no Vasco. Esse é um ponto pra gente trabalhar aqui. E isso indica que o treinador precisa aprontar alguma outra solução. Eu acho que ele trabalhou isso ao longo do período de treinamento. Sim, né, cara? Não é possível que ele, meu Deus, fui pego de surpresa. Ele sabe quais são as demandas do elenco. Todo treinador tem ali a equipe básica que ele estabelece, ele tem na cabeça dele, não, peraí, mais ou menos isso aqui. Esses são os 11 que eu mais confio no momento. Agora... Mas eu
tenho variações. A questão é que as variações não vão te agradar, não vão me agradar, não vão agradar o torcedor que está assistindo o programa, porque as opções são Garré, Alex Teixeira. Ele até deu uma entrevista falando sobre o Alex Teixeira, na entrevista coletiva, depois do jogo do fim de semana, em que ele dizia assim, olha, eu não posso ficar me apegando àquilo que aconteceu desde que o Alex voltou ao Vasco. Não, deixa eu preciso me acontecendo, apegar né? àquilo que eu estou vendo nos treinamentos, e ele disse que o Alex treinou muito bem nessa sequência que o Vasco teve. É isso, só que o torcedor já não tem paciência. O Diniz chegou há 2 meses, no máximo. O Diniz não chegou há 2 anos atrás. Quem tá lidando com o Alex Teixeira já há cerca de 2 anos, entre poucos altos e muitos baixos, é o torcedor. Quem tá vendo o Garré aí desde que chegou não conseguir se firmar é o torcedor. Gabriel, qual você acha a melhor opção? Não sei, Zé, não sei. O Alex Teixeira eu acho que não é. Talvez o Garré seja o mais indicado. Um jogador que talvez conte com um pouco mais de paciência da torcida, que chegou a um tempo menor, que a gente tem uma dúvida maior sobre o que ele pode render. Eu acho que qualquer jogador hoje, o Garré não me agrada, sinceramente, mas qualquer jogador hoje é a melhor opção que o Alex Teixeira. Assim, é ruim falar isso, é um profissional que tá lá. É chato. Né? Mas assim, ele não responde mais o que o Vasco precisa dele. Ele não entrega mais, melhor dizendo. Né? E há muito tempo, cara, ele entrou agora na partida contra o Botafogo e ele não viu a bola. Você vê a dificuldade no ritmo, né? Porque muitas vezes o jogador está atravessando um mau momento técnico. Acontece com todo mundo, gente. Acontece com os melhores jogadores. E aí você percebe que o cara tá ali inserido na rotação da equipe, mas tecnicamente não acontece. É o tal do mau momento. O Alex Teixeira, desde que ele voltou pro Vasco, lá atrás da Série B, porque ele volta, aí ele disputa ali a Série B, aí ele sai, aí quando o Coutinho volta, ele diz, não, quero voltar com os meus amigos. Aí o Alex Teixeira volta junto com o Coutinho. Desde aquela primeira volta dele, desde o primeiro retorno, ele já demonstrava uma dificuldade de entrar no ritmo. Já. E a gente sempre esperava mais do Alex, porque é um jogador que sempre teve qualidade técnica elevadíssima. Até por isso a nossa decepção, até por isso a gente pesa na crítica aqui. E o Alex nunca conseguiu se inserir no ritmo necessário. Não tô nem falando de parte técnica. É óbvio que o Alex Teixeira nos aprendeu a jogar futebol. A qualidade técnica segue ali. Mas ele não consegue entrar na rotação da equipe. Estamos falando de Série A de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Hoje é jogo na altitude. Um jogo que exige demais de parte física. Você tem aí Copa do Brasil daqui a pouco. E o Alex não me parece um cara pronto para jogar essas competições. Se é Vasco